Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Bate-Papo Grupo Intelli. Meu nome é Thiago Mundim, serei seu host nesse episódio de hoje. E nesse episódio tenho aqui dois ícones do mercado de energia solar, Paulo Edmundo Freire e Bruno Kikumoto. Falei certo? Seu sobrenome? Ótimo. Sejam muito bem-vindos. O Paulo já gravou com nós dois episódios, né, Paulo? Foi, 2 episódios, fora os do Clube do Eletricista, né? Vocês dois são conhecidos do mercado, mas podem dar uma palhinha aí sobre vocês. O Paulo Edmundo é da Paiol Engenharia e o Bruno do Canal Solar. Fala um pouquinho sobre você para nós. Isso, eu gostaria primeiramente de agradecer a oportunidade de estar conversando mais um papo desse aí com dois profissionais da área muito atuantes, relevantes no mercado, né? E duas empresas do setor assim importantes. E, enfim, eu atuo nessa área de aterramento e proteção contra raios há mais de 40 anos. Eu não vou falar o tempo total, mas há mais de 40 anos. E, enfim, nos últimos 5 anos, o setor de solar explodiu. Né? Solar e eólicas renováveis de maneira geral, mas especificamente solar explodiu com um volume de trabalhos muito grande, muitos projetos grandes, relevantes, e a gente ganhou bastante experiência nisso aí e é um prazer compartilhar com todos essa nossa experiência. Bom, eu sou o Bruno Kikumoto, né? Você pronunciou perfeitamente, tá? Bem. O pessoal às vezes dá uma garranchada ali, mas a tua pronúncia foi perfeita, Thiago. E eu sou o CEO e fundador do Canal Solar. O Canal Solar é um veículo de comunicação. Na verdade, nós somos um grupo empresarial. A gente tem 3 empresas no grupo. Empresa de comunicação e mídia. Somos o maior veículo de comunicação sobre energias renováveis no Brasil e na América Latina, né? Segundo maior do mundo, tá? Com o nosso assunto é energia solar. E a gente também tem uma escola técnica, vamos colocar assim, né? Uma empresa de educação, onde... Junto ali, né, Paulo, assim, a gente já treinou, estava fazendo uma conta outro dia, a gente tem um dos principais cursos ali, né, com o projeto de usinas de energia solar. A gente já capacitou mais de 5 mil profissionais, né, mais de 5 mil profissionais que estão fazendo projetos de GD junto à carga, GD remota, geração centralizada também bastante. E então é um motivo de bastante orgulho aí participar dessa capacitação junto com meu amigo Paulo Edmundo, né? E nós temos também uma consultoria, né? Já participamos em mais de 2,5 gigawatts em projetos de geração centralizada distribuída e agora também armazenamento em baterias e eletropostos também, né? Então, para quem está aí assistindo a gente e vive o mercado aí de setor elétrico, só tem boas notícias do ponto de vista de crescimento, né? Que o mundo está cada vez mais elétrico e não tem como ir contra essa tendência aí. Você que está nos assistindo, já convido vocês a convidarem os amigos de vocês e as pessoas que vocês já acham que faz sentido esse podcast. Então compartilhe o link, ajude a divulgar nosso podcast, ajude a divulgar esses temas. Acho que vai ser um tema bem relevante, né? Nós vamos falar um pouco aqui de energia solar, tanto você já falou aí, distribuída, centralizada, remota e tudo mais, né? E eu estava dando uma olhada aqui antes de nós iniciarmos, o bate-papo que a gente gravou, o primeiro foi há 4 anos atrás, a gente gravou inclusive sobre aterramento para parques solares, né? E o último, que é o episódio, que inclusive é o último episódio, esse aqui será o próximo episódio, nós gravamos o 12º episódio sobre a norma de linha de transmissão, que nós participamos Foi norma que nós fizemos do zero? Foi feita do zero. Essa norma foi feita do zero. Essa norma... Para raios, para linha de transmissão? Essa norma tem uma história, né? O comitê que estava revisando a norma pediu uma ajuda do comitê, do qual eu faço parte na ABNT, né? A ABNT-COBE. COBE é o Comitê Brasileiro de Eletricidade, que é o braço da ABNT que faz as normas de elétrica. Eles pediram para a gente dar uma avaliação no item da norma que falava sobre aterramento, da norma de linha de transmissão geral. E a gente olhou e a gente entendeu que era importante a gente fazer uma nova norma, porque tinha muito assunto para falar. Então foi uma norma que nós escrevemos do zero. Foi muito interessante porque a partir dessa norma, a gente publicou essa norma foi publicada, a gente na ABNT publicou essa norma em 2023, e em 2024 a gente pegou essa norma, que era uma norma de aterramento
que foca principalmente torres de linha de transmissão e também fala de cabo para-raio, mas a maior parte dela é abordando a questão das torres. E a gente fez um retrofit da norma para que ela atendesse projeto de aterramento de parques eólicos, de torres de aerogeradores. Então, e no ano seguinte, a gente publicou então a norma, em 2024, a norma de aterramento de torres de aerogeradores. E aí, me lembro também que você se inscreveu a apresentar essa norma, falar dela no Ground, que você teve em BH em 2020, foi ano passado, 24 ou 23? 23. No ano passado, em 20, a gente eu apresentei um trabalho, mas sobre aterramentos mais de menor porte, sobre linha de distribuição, esse tipo de coisa. Mas no Ground você foi convidado, eu lembro que você escreveu o artigo, não pôde ir, porque foi quarta-feira no canal. Não, aí você me enviou, eu apresentei o teu trabalho. Você apresentou meu trabalho. Foi 2023. Foi isso mesmo. Isso mesmo. Que responsa, hein, Thiago? Para apresentar o trabalho Tive que do Paulo. estudar bastante, mas ainda não cheguei perto do que ele apresentaria, não. Você sabe que, como eu falei, o Paulo, ele dá aula nos nossos cursos do Canal Solar sobre aterramento de parques solares, né? E aí, no meio daquele Covid lá, ele pegou o Covid e falou, me ligou, a aula dele era no domingo, né? Me ligou, acho que na sexta-feira. Será que você não consegue dar minha aula? Eu falei, Paulo, acho que eu consigo dar qualquer aula, menos a tua. Então fica bom aí e vai dar aula. E no final deu certo. Não foi isso? Deu certo. As nossas parcerias são antigas, né? Tanto com a Intel quanto com o Canal Solar, eu comecei a dar aulas presenciais ali na Unicamp, né? Isso aí. Então, enfim, que ano que era? 2019, Começando eu acho. em 2019. 2019, Então, enfim, a gente já acumulou aí bastante horas nessas parcerias aí. Legal. Eu tenho assim uma admiração, eu já tenho uma admiração pelo Paulo, agora eu tenho uma admiração ainda maior, né? Eu já tinha pela Intel e por você, Thiago, por apresentar o trabalho dele, que não deve ter sido moleza. Não foi. Isso foi muita responsabilidade. Era um trabalho bem técnico, mas foi uma excelente experiência. E eu até agradeço por isso. E você começou falando aí, o que você estava se apresentando, você falou do boom do mercado aí de energia solar, né? E a gente viu esse boom, acho que começou ali devagar em 2017, 2015, depois parece que em 2020 para cá, um boom. O que vocês acham que ocasionou isso daí? Foi a demanda por energia? Foi o custo das placas caíram? O que vocês acham? Eu percebi que houve nos 3 anos, né? 2021, 22, 23 e 24, que foram os anos que realmente bombaram. A coisa já vinha de antes, já vinha num crescendo, mas 22, 23, 24 realmente bombou. Muitos parques, muita usina GD, geração distribuída, e muita geração centralizada. Teve até aquele episódio que eu liguei para você e falei, disse assim, o Canal Solar publicou, disse assim, as 10 maiores usinas do Brasil. Aí eu mandei uma mensagem pro Bruno, disse assim, Bruno, dessas 10, 8 passaram pela minha mão. As outras duas as outras duas devem ter dado problema. Enfim, mas passaram pela minha mão, ou como projetista ou como engenheiro de proprietário, que são as duas, a minha dupla personalidade, né? Às vezes eu sou projetista, né? E eu sou então vidraça para que alguém jogue pedra em mim. E às vezes eu sou pedra, né? Eu sou engenheiro de proprietário e meu papel é fazer análise crítica, inclusive com o Canal Solar a gente já fez vários também análises críticas desse tipo de trabalho. É um trabalho que a gente já desenvolveu junto. Você recebe o projeto para você criticar o projeto? A gente recebe o projeto, faz uma análise crítica, principalmente à luz da normalização aplicável, normalização ABNT, e eventualmente, se não tiver a norma ABNT, a gente vai olhar normas internacionais relevantes para aquele tipo de instalação. E a gente faz essa análise crítica e geralmente a gente elenca os pontos que a gente encontra as não conformidades com a normalização aplicável, né? Esse é o trabalho que a gente desenvolve. E eu acho que junto com o que o Paulo falou, né, a gente teve esses anos que você falou da energia solar. Primeiro, a energia no Brasil, a energia elétrica, ela é muito cara, né? Se você pegar aí os países e analisar, né, o peso da energia elétrica no bolso do brasileiro e principalmente na indústria, ele é muito relevante, né? Você pega aí no Brasil, né, basicamente, vocês são indústria, né? Acho que ninguém melhor para falar do que vocês, né? Você pega ali, né, os custos com matéria-prima, né, o custo ali com pessoal, e vem energia elétrica, né? Então é muito relevante. E aí você ter a oportunidade de fazer um investimento, né, num ativo de geração,
né? Se pega nos parques de grande porte, por exemplo, né? O grande modelo que vingou são os modelos de autogeração, né? E de forma associada, né? O gerador com o consumidor, essa autoprodução. Então, muito atrativo esse modelo, com a energia cara, possibilitou aí que, né? Quem que não quer ter um alívio nesse custo bastante interessante. O preço dos painéis solares despencaram, né? A partir desse ano que você falou ali de 20 até os dias de hoje, né? O painel solar, ele, né? A gente usa muito indicador dólares por watt-pico, né? Antes desse período aí, a gente falava num patamar aí de 30 centavos, né, de dólar por watt-pico. Hoje... Para a ponta, para o cliente final? Assim, do painel, né? A gente fala lá na China, né? Eles falam... Na China. FOB, né? FOB, Eles falam o preço FOB, né? É um indicador que a gente usa, né? Hoje, só para você ter uma ideia, esse valor ele está em 9 centavos. Nossa, cara, né? muito. Chegou a bater em 7. Em quanto tempo que foi essa queda? A gente pode se falar que de 20 para cá. Nossa, né? Principalmente nos últimos 3 anos, eu diria, né? E a demanda de energia crescendo, os preços despencando. Isso. E aí em 2021 também a gente teve a taxa de juros mundialmente falando, ela caiu muito, né? Então isso... COVID, né? Exatamente. Então isso também, né? Os projetos, eles têm como... Geralmente eles são projetos alavancados, né? Então com um custo financeiro baixinho, né? Era meio que uma situação ali de no-brainer, né? Não tem que pensar muito, né? Não precisava nem... A gente costuma falar que hoje em dia a gente tem que torturar ali a planilha para ver se o número sai, né? Naquela época você colocava e o número acontecia. Se dá VPL positivo, se dá um bom TIR, né? Se bate a taxa de juros atual, né? Exatamente. E aí, tanto é que muitos parques foram construídos e isso gerou um outro problema que a gente vai falar daqui a pouco também, né? Então, eu queria até entrar nesse problema porque o pessoal reclama muito que reduziu a quantidade de parques solares, né? Tanto quando entrou o boom, você via muito empreiteiro que fazia Minha Casa Minha Vida migrando para esse mercado de parque. O cara não tinha know-how nenhum naquilo. E os donos dos parques eram obrigados a negociar e contratar esses empreiteiros porque faltava empreiteiro. E aí, nós lá na ponta de cada indústria, quando você vai conversar com os projetistas, você vai conversar com os empreiteiros, donos de parque, hoje está sobrando empreiteiro. Então eu até brinco quando eu vou conversar com o pessoal que eu falo que tá mais fácil vender lenço do que vender cabo para parque solar, porque tá uma choradeira grande no mercado. Mas esse é um processo que a gente vê acontecer quando tem esses booms aí de determinado setor, um monte de empresa migra para ali, para aquele setor. Eu vi isso eu teve a fase da telecomunicações, né? Quando entrou a telefonia celular, eu trabalhei bastante nessa fase. E nessa época eu fazia obra. Então a gente via que tinham obras assim às vezes eu era contratado para consertar coisas que outros tinham feito. Serviços assim muito mal feitos, porque na época eu soube até inclusive de empresa de limpeza que começou a montar site de telefonia celular porque estava dando dinheiro e contratou o pessoal. Isso é uma coisa que a gente percebe às vezes, né, em trabalhos que a gente já fez aqui com o Canal Solar e nesse papel de engenharia de proprietário, a gente vê às vezes uns projetos que realmente são muito, muito deficientes. E daí a importância dos treinamentos, desse tipo de coisa para disseminar o conhecimento, né? É muito importante disseminar esse conhecimento que a gente tem de fazer as coisas certas, porque o custo de uma falha na fase de projeto o custo de corrigir aquela falha depois que a planta está operando já é muito mais alto. Então, o ideal é fazer as coisas certas desde o começo. Quanto mais tarde, assim, o problema ele vai ter que ser corrigido, não importa, né? Seja em qual for o momento. Quanto mais demora para corrigir ele, mais caro ele fica. Né? Então, o melhor é a gente corrigir, identificar na fase de projeto e não chegar a executar. Tem custo isso também, né? Tem custo, tem cronograma envolvido, mas é mais barato do que corrigir lá depois, ainda mais no aterramento, né, Paulo? Como é que corrige? Tá enterrado? Tá enterrado. As placas já estão em cima, no caso do parque solar, né? E acontece. A gente já chegou a pegar problemas assim, né? Problema de inversor, né? Aí a gente recebe o problema, vai fazer uma análise, né?
vamos dar uma olhada no sistema de aterramento, né, para a gente entender. Isso daí é um dos trabalhos que a gente faz na consultoria, inclusive, né, de análise de causa raiz de falha, né. Aí não tem não tem projeto. Como assim não tem projeto? Não tem aterramento. Como não tem? Não foi feito. E aí acontecem os problemas, né? E aí até o fabricante inversor muitas vezes, não tem aterramento, vai lá e faz a malha de aterramento que a gente volta a conversar como é que você Não dá para entrar com uma retro no meio do parque, nem escavucando o parque, não tem como. E a gente já viu muitas dessas falhas, né? Às vezes o pessoal procura a gente lá para comprar capa aterramento, quer comprar aço zincado, que é permitido dar pela norma, mas tem uma vida útil menor, né? E não utilizam as conexões adequadas. E aí vão lá, consultam você e muitos querem continuar assim, né? Isso. Às vezes não tem jeito, né? O pessoal fala assim, olha, o parque já está construído, e agora? Eu falei, agora você monitora, faz medições regulares, porque é uma questão de tempo para você começar a ter falha aí de aterramento, falha de continuidade. Não, e nesses booms também que ocorrem, né? Que aí falta mão de obra, falta empreiteiro, falta empresa, falta tudo. Fica também a questão normativa, né? Porque você lembra que a gente começou, nós abrimos a revisão da 16254, que é de materiais para aterramento, em 2016 ou 2017, Ela foi publicada no ano passado, né? Então, foi de 2017 para cá, pega só o tempo. E aí esses parques todos sendo construídos e não havia uma norma de solar. Lembra? Que a gente publicou uma norma... A bem da verdade, não existe uma norma de solar. Específica, né? Ainda não. Ainda não. Está sendo construída. Ela está sendo rascunhada nessa altura do campeonato. Leva tempo. Isso. Então os parques estavam sendo construídos e uma norma estava sendo rascunhada ainda. Leva tempo porque a gente... Né, como é que funciona um comitê desse de normativo? Né? A norma é muito democrática, né? Todo mundo pode participar da norma, ela não é fechada. Então, a gente até procura chegar para o comitê com um rascunho de norma pronto para ser discutido, mas parágrafo por parágrafo ele é discutido no comitê e até a gente chegar num consenso de um texto. Então, realmente existe essa situação das coisas estarem sendo feitas sem norma. Agora, eu diria o seguinte, sem norma ABNT, porque a gente tem as normalizações internacional, né? Então, já existe uma orientação de que se não tem norma ABNT, vamos então trabalhar com a norma IEC. Não tem norma IEC, vamos trabalhar com a norma I3E. Então, na verdade, a gente tem a quem recorrer, técnico, né? A quem recorrer, em última instância. Até nessa questão, por exemplo, a norma de materiais para aterramento, ela estava sendo revisada, ela foi revisada, então o projetista já tinha um subsídio técnico ali, já tinha onde se apoiar, né? E agora ela está até, vamos dizer assim, nós melhoramos ela bastante, né? Eu costumo brincar que você entra nela e sai nela com o aterramento quase que pronto. Só a topologia que não. Mas você sai com a seção do cabo calculada, as conexões e tudo mais, né? E também tem esse trabalho que é importante de fazer, de costurar as diferenças entre diferentes normas, né? Que na norma de materiais, a gente tinha especificação de seção mínima de condutor enterrado, que era um valor, na norma de 5419, que é a proteção contra descarga atmosférica, o valor já era diferente. Que está sob revisão agora, já está em consulta nacional. Já está em consulta nacional. 5419. 5419, proteção contra descargas atmosféricas. Proteção de estruturas mesmo. Contra descargas atmosféricas. Então, tem esse trabalho também de costurando eventuais diferenças, porque são diferentes comitês, de costurando as coisas para elas ficarem, para as normas ficarem todas falando a mesma língua no final das contas. Até a de linhas de transmissão já chama, por exemplo, a 16254. Então não se preocupa nem muito com materiais. Então a gente sempre recomenda aos comitês, vai falar de materiais, chama a norma pertinente. É até um benefício, que você não perde tempo escrevendo aquele trecho. Existe um consenso, acima de tudo no comitê de aterramento, que é o comitê do qual eu faço parte, de que existem normas gerais e normas específicas. A norma de materiais é uma norma geral, materiais de aterramento. Você vai aplicar essa norma, seja parque solar, parque eólico, usina fotovoltaica, seja o que for, numa instalação industrial, enfim. A norma 5410 é uma norma geral, instalações elétricas de baixa tensão. 5419, proteção de estruturas contra descargas atmosféricas, é uma norma geral. Mas aí quando a gente entra por exemplo, você já mencionou a norma de linha de transmissão.
a norma de linha de transmissão é uma norma específica. Então, quando a gente vai na norma de linha de transmissão, a gente chama as normas gerais e, eventualmente, a gente ressalta algum aspecto específico que vale para aquele tipo de instalação. Então, a norma de aterramento de torres de aerogerador é uma norma específica, de linha de transmissão também. Nós nós estamos conversando sobre a norma de aterramento de usinas fotovoltaicas. É uma norma específica também. Vai chamar todas essas normas que a gente está falando, mas vai abordar aspectos específicos que se aplicam ao caso de usinas solares. E aí, as usinas solares utilizam muito a 5419, porque eles focam muito na parte de SPDA, né? E devido a isso, o pessoal usava muito cabo de 70 mm² de aço cobreado ou 50 de cobre, né? Exatamente. Foram feitos testes na USP, se eu não me engano. Foi o Hélio Sueta que realizou os testes, né? Junto à USP. E chegaram agora à equiparação de bitola, né? Isso. Para SPDA. Isso. No caso, a subestação, a linha de transmissão pode ser diferente devido à corrente de curto-circuito, né? Exatamente. Mas você que é projetista, você acha que haverá equiparação também para os parques solares? Sem dúvida. Porque a corrente de curto-circuito é baixa, né? Não, sem dúvida que haverá, porque o que acontece é que num parque solar, o curto-circuito ele vai acontecer onde? O curto-circuito que é relevante para o projeto do sistema de aterramento. Ele vai acontecer sempre na subestação, na cabine de medição, dependendo do porte. Né? Quando é uma usina GD, vai ser uma cabine de medição. Quando é uma usina de geração centralizada, aí vai acontecer numa subestação. Mas o curto-circuito relevante ele é muito pontual. Então, ali na subestação, na cabine de medição, a gente vai levar em consideração a corrente de curto-circuito do sistema. Mas a usina está ligada ali, as parcelas da corrente de curto-circuito que chegarem na malha da usina já se subdividiram por vários condutores, então elas já não estão mais não estão concentradas em num ponto, elas estão distribuídas e se dividiram, então a corrente já chega mais baixa. Então, é o que eu sempre falo, olha, não importa o tamanho da usina, malha de aterramento é cabo de cobre ou aço cobreado, 50 mm². Isso não vale para a subestação nem para a cabine de medição, mas para a área de arranjos fotovoltaicos, o critério é o mesmo. Então, no aterramento, para a malha deve ser considerado esse aspecto técnico, a corrente de curto-circuito da subestação, ou da cabine, ou do eletrocentro. Isso. No eletrocentro, de maneira geral, a corrente de curto-circuito não é relevante para efeito de dimensionamento de malha de aterramento. Achei que fosse cada média tensão. Não, mas é que a gente sempre recomenda que haja um condutor de aterramento na vala de cabo de média tensão. Então a tendência é que a corrente de curto-circuito ela volta para a cabine de medição ou para a subestação, dependendo do porte da usina. Então, na verdade, esse curto-circuito é meio que transferido para o ponto de entrega. Então, no final das contas, a gente pode aterrar um eletrocentro com um cabo de 50 mm². Isso não vale para cabo de aço zincado, né? Que fique claro, é cobre ou aço cobreado. Aço cobreado, que o aço zincado é outra condutividade. Geralmente 8% de condutividade contra 30, 40 ou 53 do aço cobreado e 99% do cobre. E aí a norma já especifica uma seção diferente. E também tem a questão da conexão, porque você não tem conexão por compressão. Não tem conexão, a bem da verdade. Para zincado não tem, né? Não tem. Então você vai colocar um monte de caixa de inspeção? Então tem esse problema, né? Já vi usina com uma caixa sim. de inspeção em cada ponto de conexão. É assim... Aí eu falo, olha, o custo de manutenção é altíssimo, porque você vai ter que ter, uma vez por ano, você tem que ir lá, conexão por conexão, limpar, não sei o que está oxidado, reapertar, enfim. Então, eu estou lembrando até de um caso agora, que o pessoal nos consultou sobre não colocar cobre ou aço cobreado no aterramento e colocar aço zincado devido à formação de pilha galvânica entre os postes, que é de aço zincado, com o aterramento de cobre ou aço cobreado, né? A gente falou que era totalmente irrelevante devido à massa do aterramento comparado à massa dos postes, eles não acreditaram em nós, consultaram você, aí você comprovou para eles que não havia problema também, né? Isso aí é uma relação de superfície, né? A superfície de estaca de aço zincado, ele é muito maior do que a superfície de cobre, não importa se é cobre, cabo de cobre ou aço cobreado, se você pegar a superfície do cabo, a relação é menos do que 10%, então, de maneira geral, a pilha galvânica não é forte o suficiente para comprometer a vida útil da estaca. E aí é melhor investir nesse tipo de aterramento para ter um aterramento melhor, né? Exato. E agora, há pouco tempo, eu fui em alguns parques solares.
de um player significante no mercado e que está adotando uma rede de média diferente. Esse player veio de eólico, então o pessoal do setor eólico gosta muito de rede de média tensão aérea. E aí no projeto dele, ele sempre tenta jogar essa rede para o beirado do parque ou para ruas do parque de maneira que não gere sombra nas placas. Então, assim, eu achei muito interessante, porque gera uma economia enorme, que enterrar cabo não é barato, e cabo de média tensão enterrado é caríssimo, não só o método para enterrar, né? Mas a fabricação do cabo, o cabo em si é muito caro. Porém, eu não vi cabo para raio nessa linha. Eu só vi. Você acha que deveria ter um cabo para raio para essa linha, não, aterramento ao longo dela? Eu não acho. Você tem certeza? Né? Isso é uma recomendação que eu faço sempre. Né? Eu já vi alguns projetos desse tipo. Alguns eu vi com cabo para raios, alguns eu vi sem cabo para raio. E eu falo, é uma economia que não vale a pena ser feita. Não vale a pena ser feita porque o cabo para raio, para proteção contra descargas diretas, ele não funciona, porque o tamanho do isolador é muito pequeno, cai o raio cai no cabo para raio, ele vai gerar uma sobretensão e vai evoluir para um arco que vai ou na cruzeta ou na própria rede, enfim, principalmente na cruzeta, que vai acontecer o curto-circuito e vai virar um curto-circuito. Agora, a rede aérea, ela é mais barata realmente, mas ela é muito mais exposta aos raios. Com certeza. Né? Então, a gente sabe, por exemplo, parque eólico. Parque eólico enfrenta dois problemas. Ele enfrenta um problema de desligamento por queda de raio, onde o desligamento, às vezes, não é crítico, porque o religador liga de novo, então você pouco perde em termos de geração. Mas, ele eventualmente, ele gera dano na posteação. E aí não tem jeito. Quando você tem dano na posteação, parou a linha, você tem que detectar onde é que tem o problema e trocar, e você perde geração. Se trocar os componentes, mobilizar uma equipe, você perde geração. Então, a rede aérea, ela é mais barata, o cabo para raio vai ajudar a proteger contra descargas indiretas, que é aquele raio que não cai na rede em si, mas cai nas proximidades, mas para descarga direta, ela está muito exposta. E, enfim, então isso vai acontecer, eventuais danos eventuais desligamentos e eventuais mesmo danos na RMT que vão implicar na interrupção da operação daquela linha. E interrompe mesmo, né? Porque esses parques, né, geralmente são parques que estão em localidades distantes, né? Então, para você chegar com a mão de obra especializada, com peça de reposição, muitas vezes é uma operação à parte. É complicado, né? É complicado. E tem uma outra questão que a gente está vendo acontecer, que é o seguinte: essas de maneira onde você tem parque solar, principalmente se você tem uma rede aérea, são os de maior porte. Uhum. Né? É lugar onde chove pouco. Né? O pessoal bota lá naquele semiárido lá de Minas, no Nordeste, que é um lugar que tem muito sol, é terra assim, aqueles que o americano chamaria de Badland, né? Que é aquela terra trincada. Só que naquele período chuvoso curto, ali 2 meses, vem tempestades muito fortes. E aí, os desligamentos são inevitáveis, eles vão acontecer. Então, e a gente está vivendo uma questão climática de aquecimento global, em que a expectativa é que os raios estão aumentando. Se for ver agora a nova norma, a revisão da norma 5419, que tem uma tabela do índice NG, que é raios por quilômetro quadrado por ano, aumentou significativamente. Né? Na verdade, o pessoal está falando o pessoal está olhando para frente, porque o aquecimento global está fazendo com que as tempestades aconteçam com maior frequência e, acima de tudo, sejam mais violentas, né? Não só em raios, como enchentes. Pouco tempo de previsão, né? Não tem previsibilidade. Né? Não tem previsibilidade e estão aumentando. E principalmente em questão de intensidade. Então, quantidade e intensidade. Quantidade e intensidade. Então, eu diria que a rede aérea, ela tem esse problema. A rede aérea, ela deixa a instalação mais exposta. E um parque desse, né, esses parques de grande porte, né, ele não é como em casa, caiu, eu vou lá, conserto e ligo o disjuntor. Não, você tem que... São operados pelo ANS, então você tem que
ter uma autorização para reconectar, para reconectar esse parque. Muitas vezes demora depois que você, né, fez todos os reparos e falou, não, tô pronto, você tem que... Dificilmente você vai perder o parque todo, porque você vai perder partes dele, né? Mas alguns setores, alguns eletrocentros que estão ligados a grupos de arranjos fotovoltaicos. Mas você vai ter perda de geração. Vai ter perda de geração. E para religar isso daí, não é assim, não, vou religar. Não, e aí... tem sobretensão, eventualmente queima o inversor, esse tipo de coisa. Porque o raio volta, bate no eletrocentro, né? E se não tiver um bom aterramento, então, para escoar isso... O raio, ele corre pela linha, né? Ele corre pela linha e lá na ponta ele bate, né? E nessas redes de média tensão aérea, nós também temos o mesmo problema que a gente tem na linha de transmissão, de grandes tensões, que seria o back flashover. Se não tiver um bom aterramento, o raio bate, desce, não acha o caminho, ele volta com a pancada maior intensidade? Sim, o problema quando na redistribuição é que na linha de transmissão, todas as torres estão aterradas, já está pela própria estrutura da torre e por projeto também elas são aterradas. Na redistribuição, não. Então, na redistribuição, uma das coisas que a gente recomenda para reforçar essa rede, o desempenho, melhorar o desempenho, é fazer aterramento no maior número de postes possível. Porque se você não dá o caminho para a corrente do raio para a terra, ele faz o caminho dele, não tem problema, ele faz. Só que nesse processo, ele danifica os componentes da rede. Então, o ideal é que o ideal seria você aterrar todas as estruturas. Na RMT também? Na RMT do parque. Na RMT, você aterrar todas as estruturas para você ter o desligamento, mas você não ter o dano. E ali o poste é de concreto, que eu vi. Não eram de metal. Normalmente os postes são de concreto. Né? Então você fazer aquela descidinha e fazer um aterramento. E você falou em grandes dimensões, só para dar para o pessoal que está nos assistindo ou nos escutando, através de algum agregador de podcast, um parque mais ou menos aí de 800 megawatt pico. O que você daria de proporção? Quilômetros, né? Você tem uma diagonal de quilômetros. Então, mas o parque daria o quê? 6, 7, hectares. Depende do layout, se ele é muito quadrado, se ele é comprido. Mas eu já vi parque com 10 quilômetros de diagonal. Então, um parque desse aí daria uns 800 hectares, 900 hectares, facilmente. Eu acho que é a proporção que faziam no passado com o parque com... Como é que chama com o parque? Com trackers. Com trackers. Eu acho que eles falavam de 1 megawatt pico para cada hectare. Quase isso. Né? É um ou dois. É 2 hectares. É 1 para 1, tá 1 para 1, porque as placas aumentaram. Aumentou a potência. Aumentou a potência. Você pega 800 megawatt pico, 800 hectares. Dá para fazer esse tipo de raciocínio. Se bem que os parques grandes, eles não sei se eles já ainda usam a tecnologia mais recente das últimas placas, então eu acho que a relação é maior ainda, em termos de área. Tá? Vai mais do que eu tinha. Não é 1 para 1, não. É um pouquinho mais. É um pouquinho mais. São os maiores aterramentos que existem, sem sombra de dúvida, né? Parque eólico e solar, né? Porque são redes quilométricas, como a gente fala. De cabo a gente pode dar uma proporção aí, mais ou menos. Um parque dessa proporção daria mais ou menos aí uns 150, 200 km de cabo de aterramento. Cabo de baixa tensão. Uma usina de 500 megawatts, $1 milhão de cabo. Só de cabo. Só de cabo. Não, e no passado os parques estavam tão... Bom investimento. Tinha tanto parque que eu vi regiões com culturas caras, como cafeicultura, o pessoal tirar e botar placa. Tanto que no passado estava valendo tanta pena, naquela época dos juros baixos. E aí, agora a gente vê o mercado afundando, todo mundo chorando, né, querendo comprar lenço, ninguém querendo comprar placa. E aí vem um outro assunto agora que pode viabilizar muito o parque, né, que é o BES, né? Que eu acho que já não é mais algo do futuro. Você tem mais ou menos aí, me conta que caiu, os bancos de bateria caíram significativamente como as placas caíram de preço? Na mesma proporção. Na mesma proporção. Há 2 anos, 3 anos, a gente fazia estudos, né, de viabilidade aí do BES lá na nossa consultoria, e o preço do quilowatt-hora era da ordem de $250 a $300 por quilowatt-hora. Isso em que ano? Desculpa. Isso daí há 2, 3 anos atrás. Hoje a gente está fazendo estudo com 90, o preço é $90. E acho que despenca mais ainda? Tem espaço para cair. Não sei se despencar, mas já está se falando aí num curto espaço de tempo. A gente ter esse preço aí chegando, quem sabe, até em $60, $70, né? Porque o que acontece, né? A gente tem... É mais ou menos o mesmo fenômeno que aconteceram com os painéis solares, né? A gente tem a produção está na China, né? Produção de baterias, né? Células de bateria, principalmente, que é o coração ali do BES, né?
elas são produzidas na China e essa capacidade ela cresceu muito lá. Então tem uma overcapacity lá, né? Na verdade, tudo na China é overcapacity, né? E aí a bateria ela tem essa questão que ela é a mesma bateria que são utilizadas nesse sistema são as baterias dos veículos elétricos, né? Então aí tinha uma expectativa de veículo, tá bombando os veículos elétricos, mas a expectativa de que fosse ainda maior. Então a gente tem essa vamos dizer, sobra, né? Não sei se exatamente essa é a palavra, mas que fez com que o preço caísse, né? Um excesso de produção. Um excesso de produção. E sem contar ainda, né? E uma das coisas que a gente falou, né? A tecnologia ela tá muito rápida, né? Assim, é uma coisa de louco, né? A mobilidade, né? Assim, quando eu comecei lá o meu estágio lá de engenharia, eu acessava lá, eu morava em Londrina, acessava um mainframe em São Paulo com um terminal burro, né? Um terminalzinho, acessava até ir e voltar, né? Pra gente trocar informação era, você imagina. Hoje está no celular, né? A gente conversa com o mundo inteiro em tempo real, então a troca de informação faz com que a gente tenha essa velocidade. Então, por exemplo, hoje as células de baterias que a gente tem nesses BESS que estão vindo hoje para cá, são células de 100 amperes-hora, tá? Já tem disponível, tá? Esses novos sistemas que estão vindo com células de 300 amperes-hora, praticamente no mesmo tamanho, cresceu um pouquinho só. Vai diminuir o tamanho e aumentar a capacidade. Exatamente, então triplicou praticamente no mesmo espaço, né? Então isso é densidade, né, que faz com que o preço caia ainda mais. E a gente já está falando no Q4 desse ano, né, 25, nós já estamos vivendo o Q4, né? Mas mais para o final dele, a China já vai começar a produzir células de 500 amperes-horas. Também vai crescer mais um pouquinho só a célula. Então, a expectativa de queda, né, de preço não vem só por essa capacidade, né, essa overcapacity, mas também a própria questão tecnológica, né? Então, o que a gente pode ver que os parques estão sofrendo aí com a injeção de energia, que a ONS está pedindo para cortar, porque está tendo um excesso, né? O excesso vem devido à grande oferta que você tem durante o período de sol, né? E também a falta de linhas de transmissão que nós estamos vendo, essa realidade também. Então, o BESS pode ser um diferencial para mudar esse cenário para 2026, talvez. Ele vai ser um dos elementos, eu acho, Thiago. Eu acho que é um elemento, né, ele não vai resolver, não adianta a gente querer achar que o BESS vai resolver o problema do curtailment, porque não vai, né? O grande problema do curtailment é a questão, né, da energia solar, né? Então você tem a energia solar da geração distribuída e da geração centralizadas, elas vão gerar energia exatamente no mesmo horário. Não tem como, né? Ela entra muita energia e depois sai muita energia ao mesmo tempo. Exatamente. Então você tem lá, né, a gente tem hoje aí 60 GB, quase, praticamente 60 GB de energia solar, e elas vão, como um reloginho, né? Elas vão gerar tudo no mesmo horário. Então você tem o elemento armazenador, né? Como você não tem controle dessa geração, se você agrega um sistema de armazenamento, você vai conseguir guardar parte disso daí para soltar depois, né? Mas existem outras discussões que talvez que a gente tenha que ter, né? Até eu faço um parênteses aqui, né? Eu acho que se você chegasse numa reunião das Nações Unidas lá, que a gente teve recentemente, falasse assim, ó, quem quer ter energia elétrica de fontes limpas e em abundância? Acho que todo mundo levantaria, todos os grandes líderes e falaria, eu quero, né? E a gente tem isso no Brasil e a gente está reclamando disso aí. Eu sei que tem todas as questões técnicas, controle de frequência, tensão da rede, mas assim, eu acho que a gente está discutindo quem que é o culpado e está querendo penalizar quem que é o culpado, e eu não sei nem se é culpa isso, né? Eu acho que a gente precisa administrar esse recurso de uma forma inteligente, né? Então, já começa a se falar, por exemplo, de trazer carga, né? Se eu tenho oferta, né, eu tenho que trazer a demanda. Então, está se falando muito em esses centros de processamento de dados, data centers, né? Então, nós temos que acelerar esse processo, gente. A gente está jogando energia, são bilhões, né? Acho que a conta desse ano, só desse ano, são 6 bilhões de reais. Acho que no acumulado aí chega próximo de 20 bilhões. E, poxa, eu tenho a oportunidade de utilizar essa energia e tem, né, demanda por eletricidade, como a gente falou. Então eu acho que além do BESS, eu acho que a gente tem que trazer carga mesmo. Não é algo tão complicado de se fazer, né? Tá vindo poucos, mas o governo podia ajudar mais para incentivar
para trazermos mais data centers para cá. Exatamente. Que eles vão consumir, já estão consumindo e vão consumir muito mais energia. Indústria, né? Imagina, a gente está para uma consciência cada vez mais verde, né? Então eu acho que o produto que vai ser produzido através de uma energia limpa, ele tem que valer mais no mercado, entendeu? Ele tem que ter, no mínimo, um aspecto intangível, né, do consumidor, falar assim, não, olha, esses 2 microfones, eles estão no mesmo preço, só que esse daqui é produzido com carvão, esse daqui é com energia solar e eólica. Pô, vou comprar esse negócio aqui, entendeu? Comprar um microfone verde. Bom, pessoal, o papo está muito bom aqui, mas eu acho que a gente vai ter que cortar. Vamos fazer isso aqui em 2 blocos, porque senão vai ficar muito comprido esse bate-papo. Mas antes de finalizar, eu queria fazer divulgação do e-book, né, que foi escrito a 3 mãos aí, vamos dizer, né? Paulo Edmundo ajudou a escrever, o Canal Solar, o Grupo Intel. Já até lançamos isso aí, agora vamos divulgar esse e-book, né? Você quer dar mais detalhes sobre ele? Esse e-book, eu diria que esse e-book é o rascunho da nossa futura norma, tá? Então ele aborda todos os aspectos relativos a aterramento de usinas fotovoltaicas, naturalmente aquelas usinas, digamos, GD, que eu diria, sei lá, de 1 megawatt para cima, e geração centralizada também, que no final das contas não faz diferença em termos de projeto de sistema de aterramento. Então o e-book aborda muito esse tipo de instalação e ele aborda todos os aspectos, né? Desde a parte de medição de resistividade do solo, o projeto, vai até o comissionamento. Então ele é um documento assim sucinto, porque ele não é muito extenso para não ficar cansativo, mas ele aborda todas as etapas desse projeto de um sistema de aterramento de uma usina fotovoltaica. E só perguntando ao pessoal aqui do nosso apoio, nós vamos divulgar, colocar o link dele na descrição do vídeo aqui também, vai direcionar, vai ter no Canal Solar, no Grupo Intel. Então espero que seja um presente nosso, para quem está nos escutando, quem está nos assistindo, que eu li o e-book nessa publicação, achei muito bom e acho que vai agregar muito para todo mundo, né? Vocês querem deixar mais algum recado, pessoal? Não, eu diria... Onde que eles te encontram nas redes sociais? Passa para eles aí, LinkedIn. Eu estou no LinkedIn. Você Paulo Edmundo atua mais lá, da né? Fonseca Freire, eu estou no LinkedIn lá, eu posto aí com regularmente, mas eu posto sobre aterramento e sobre outras áreas de interesse que eu tenho também. Sempre então, muito bons. Mas eu estou sempre presente lá e muita gente me procura via LinkedIn. Várias pessoas, ou clientes, ou simplesmente para tirar dúvidas. E eu até muitas vezes eu recebo uma dúvida no LinkedIn e eu digo assim, olha, eu vou responder aqui no LinkedIn porque a dúvida de um é a dúvida de muitos. Certeza. Então, gera até um post, né? Então, eu tô lá. Bacana. Você, Bruno? Eu tô mais no Instagram, né? Meu arroba lá é Bruno Kikumoto, né? Então eu sempre procuro postar aí sistemas, né, de energia limpa, energia solar e agora baterias. Eu sou muito entusiasta das baterias, a gente vai falar no próximo episódio, né? Mas eu acho que a bateria ela vai mudar o jogo, ela vai revolucionar o mercado. E até brinco, eu falo assim, eu acho que deu para ganhar um pouquinho de dinheiro agora até aqui, né, com energia solar, mas eu acho que para ficar milionário é quase com a onda das baterias, né? Eu acho que o mercado como um todo tem que enxergar esse mercado dessa forma. E falando do e-book, ficou sensacional, assim, ó, é mandatório para quem trabalha com instalações elétricas, com não só de grande porte, mas de pequeno porte e médio porte também, tem que baixar esse e-book. Foi até um requisito aí colocado pelo Lucas e o time ali, né, da Intel. Tem que ser, tem que ter muito conteúdo técnico, a gente não vai se eximir de falar das coisas, mas ele tem que ter uma linguagem muito próxima de todo mundo, né? Porque, assim, a gente estava até brincando aqui no início, né? As equações de Maxwell, né? Tudo vem dali, mas... Não, assim, a gente tem que compartilhar o conhecimento de uma forma que seja acessível a todo mundo, né? Que não seja uma coisa... é para quem é super especialista, sei que. Não, a gente compartilha de uma forma
que é acessível a todo mundo que atua no setor elétrico, digamos assim. E ele foi, assim, você pega o e-book, ele tem exatamente isso, todo o conteúdo técnico, né? Inclusive, Algumas formulinhas, inclusive. Algumas formulinhas, esse material ele deve ser base da norma, né, Paulo? Isso. Mas de uma forma muito acessível, então, assim, é mandatório. A gente fez o pré-lançamento lá do e-book e, assim, foram mais de 2.000 downloads, assim, logo de cara, então o pessoal tá baixando. Quem não baixou ainda já ficou para trás, então baixa logo, vai ficar aqui o link, né, na descrição. É mandatório, viu? Não é sempre aí que conteúdo com essa qualidade é disponibilizado gratuitamente, como foi. Isso é uma coisa que eu sempre falo. As pessoas me perguntam, não, você faz trabalho voluntário? Eu faço. Eu faço norma, porque a gente não ganha um tostão para fazer norma, né? Você tá lá sempre nas reuniões também, a gente não ganha um tostão, isso é um trabalho voluntário que a gente faz fora da hora do expediente de trabalho. E quantas vidas foram salvas por esse trabalho e quantos negócios foram salvos por esse trabalho? E a gente compartilha o nosso conhecimento, né? O conhecimento que a gente leva, que os cabelos brancos ajudaram a acumular, a gente compartilha com a nossa comunidade técnica, né? Isso aí. Bom, muito bom. Então você que está nos escutando, está nos assistindo, não deixe de baixar o e-book. E essa aqui é só a primeira parte do nosso bate-papo. Acompanhe a segunda parte, vai estar muito legal. E divulguem esse bate-papo com quem vocês acham que gostaria muito de adquirir esse conhecimento. Tá bom? Obrigado, gente. Continuamos na segunda parte, então. Até mais, pessoal. Nos vemos no segundo episódio. Até mais.